tipo, eu estou com a enfermidade, e aí você, a partir de agora, começa a contribuir justamente para adquirir a aposentadoria. Agora, aquele que nunca contribuiu, não teve nenhuma contribuição, né, com a Previdência, e está nesse momento mais debilitado, precisando de um auxílio, ele pode recorrer a benefícios tipo LOAS? Ele pode recorrer a este benefício, né, que é a prestação continuada, né, que esse benefício ele recai justamente para aquelas pessoas que estão com a doença crônica. Não é só nem para o caso do câncer, existe elencado algumas outras enfermidades, a gente está hoje frisando a questão do câncer. E aí, essas pessoas, elas têm direito, realmente, a receber esse auxílio. Lembrando que esse auxílio não dá direito ao 13º e nem também ele vai gerar pensão em um caso de óbito. Ele vai com a pessoa. Agora, Priscila, se alguém adquirir uma dívida, por exemplo, uma casa própria, financiou uma casa e, de repente, está pagando, fazendo o pagamento, né, tentando quitar essa dívida, mas aí descobre que está com câncer. Então, vem uma outra demanda na vida dela que não estava prevista. Ela vai ter custo aí com deslocamento, com medicação, enfim. E aí, como é que ela vai poder honrar aquele imóvel que ela comprou? Patrícia, essa é uma das perguntas que mais os clientes procuram o escritório para poder tirar esta dúvida. Por que essa questão? Infelizmente, nem todos os casos de financiamento de imóvel que a pessoa tem no meio do caminho, recebeu o diagnóstico do câncer, eles acabam tendo a quitação. Para que exista a quitação, duas vertentes são importantes. Uma é também a sequela da doença, a gravidade que aquele paciente acabou tendo no decorrer. E o outro ponto é se no momento do financiamento ele fez adquiriu aqueles seguros de morte e doença. Então tem que ter essa... Agora, se essa pessoa, por conta do câncer, de uma doença agravada, no caso aqui o câncer que estamos falando no Outubro Rosa, não o caso de mama, mas outros tipos de câncer, que ela vai ter direito a passe livre, ela vai ter direito, por exemplo, a comprar um carro adaptado, financiamento de automóvel. A questão do falou anteriormente, né, que foi assim que a isenção dos impostos. Ele está justamente atrelado à compra do carro adaptado. Essa isenção, ela dá uma média de 20% a 30% mais ou menos de desconto na compra do veículo. Então, assim, o carro ele sai com um valor realmente bom para aquelas pessoas que têm a necessidade dessa locomoção. E com relação ao transporte público, existe também, porque sempre tem aqueles pontinhos a serem observados. Pois é. Né? Então, neste ponto, temos a questão do valor. A pessoa tem uma renda mensal de um salário mínimo, ela tem o direito ao transporte público gratuito. Quando a gente fala de transporte público gratuito, a gente fala inclusive do transporte aéreo. Lembrando que esse transporte público é para a locomoção daquele paciente em tratamento. Então, para que ele possa realizar o tratamento, aí a questão do transporte ele é gratuito. E com relação ao aéreo, que assim, ninguém vai ficar se deslocando todos os dias, né? Porque o tratamento às vezes são 3 vezes na semana, então isso requer um custo. Mas um aéreo ninguém vai ficar nesse deslocamento o tempo todo. Mas às vezes é uma cirurgia que você precisa, por exemplo, fazer em outro estado. Se aquele paciente ele estiver debilitado e comprovar a necessidade de um acompanhante, a passagem para esse acompanhante fica por 20%. Nossa, então 20% do valor total vai pagar 20%. Passagem, ele pagará 20% para acompanhar o enfermo. Agora a pergunta dos nossos ouvintes aqui, por exemplo, agora se não for a pessoa, for por exemplo um filho, um parente próximo, a mãe está com câncer, o filho está com câncer, esses direitos todos que nós falamos do LOAS, também o saque do FGTS para a quitação de alguma pendência, se aplica também, no caso de... O LOAS não se aplica, porque como eu havia até comunicado, o LOAS ele é para a pessoa doente. Sim. Então, tanto é que ele não dá 13º, ele não acompanha um caso de pensão, por exemplo, tipo, o esposo faleceu, a esposa não tem direito àquela pensão. Então, ele fica com o paciente. O único benefício é o quê? Pode se sacar o FGTS, às vezes pode ter algum probleminha que precisa de uma demanda judicial, mas nada que impeça, pode ser feito. E a questão do carro adaptado, que teve até agora umas alterações na lei, tem um tempo atrás, acho que foi em 2013, e então de 2013 para cá existiu alteração da lei para que o acompanhante também pudesse comprar o veículo, porque de fato às vezes a pessoa enferma não pode dirigir, mas precisa daquele carro para ajudar, né, no tratamento, na sua locomoção, então um familiar pode. Tem que ser verificado alguns pontos com relação a isso, mas ele pode sim estar efetuando a compra. Vamos então fazer um passeio até Pau da Lima, o bairro de Pau da Lima, de lá fala o ouvinte Edna. E tem uma pergunta a fazer, oi Edna, bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia. É porque eu conheço uma pessoa que ela já era aposentada.
ela tem problema de coração, ela tem problema no joelho, ela já era aposentada há mais de 6 anos. E agora, e aí foi cortada a aposentadoria dela, descobriu agora que ela está com câncer, e eu estou desesperada, porque eu que estou acompanhando ela sempre quando eu posso, e agora ela já fez todo, já foi no INSS, já foi na Justiça, e ela continua só recebendo R$ 50. Tem a despesa do transporte, que ela tem que pagar o transporte, vai fazer a rádio aqui, que ela já fez a rádio, ela está fazendo assim. E ela se desespera. Eu estou com medo dela piorar da doença pelo nervosismo da perca da aposentadoria dela. Sim. E ela já fez todos os meios. O que é que a gente pode fazer para ajudar ela? Pronto. Certo? Ela já está fazendo tratamento, mas está difícil a vida da situação dela nesse momento. Obrigada, Muito Edna. obrigada. Vou te dar parabéns para você. Obrigada, querida. Pelo rádio. Obrigada. Pronto. Oi, senhora Edna, muito obrigada pela sua pergunta. Esse ponto com relação à sua amiga tem que ser verificado um pouquinho com mais cuidado. Por quê? Primeiro tem que saber o porquê que a aposentadoria ela foi extinta. Algum motivo deve ter. E se agora a pessoa adquirir uma nova enfermidade e está com câncer, o que dá direito a ter aposentadoria, tem que verificar junto ao INSS, até mesmo para que seja feita uma perícia, levar toda a documentação para fazer a comprovação realmente de que hoje existe um novo diagnóstico com relação a esta pessoa para tentar reaver este benefício. Mas primeiro realmente só o caminho agora de verificar por que foi tendo a extinção da aposentadoria, a primeira, já que ela já foi aposentada uma vez, tem que saber se era alguma aposentadoria ou se era apenas um auxílio que ela recebia e foi suspenso. Então tem que verificar um pouquinho mais de cuidado nesse caso da amiga de Dona Edna. Quem teve o diagnóstico, está acompanhado pelo profissional, ele vai ter que comprovar tudo isso. Tem uma documentação específica, ou seja, para ter direito a todos esses benefícios que estamos falando, a pessoa diagnosticada com câncer, ela vai ter que entrar com um processo, uma ação, como que ela efetivamente pode ter a garantia desse benefício, Priscila? Patrícia, nem todos os benefícios precisam de ação judicial. Sim. Certo? Por exemplo, para você sacar um FGTS não é necessário. O que eu pontuei anteriormente com relação que talvez precise para o FGTS se um terceiro for sacar. Mas muito difícil que exista esse tipo de impacto com relação a sacar o FGTS, mesmo que tenha sido uma mãe ou outro responsável. Então, assim, a maioria das grandes demandas aí precisa apenas da comprovação. Vai financiar um veículo, a própria financiadora ela já tem os critérios dela de analisar um financiamento, por exemplo, para ela verificar através da documentação, é um relatório médico que a pessoa leva para poder estar comprovando esses fatos. Agora, óbvio, a partir do momento que você tentou a via administrativa, né, extrajudicial, e não conseguiu, e você sabe, você tem consciência dos seus direitos, não tem um porquê de não buscar as demandas judiciais. Ok, então tá aí, gente, que a questão de licença médica, por exemplo, também é outra dúvida em relação aos nossos ouvintes, com relação também à questão do auxílio-doença, nós já falamos, né, podemos trazer mais informações, mas isenção de imposto de renda, lá o Leão, quem teve diagnóstico de câncer, como é que vai lidar com isso? Aí na própria, quando a pessoa estiver fazendo o seu cadastro para poder fazer realmente lá a declaração do imposto de renda, ele vai solicitar justamente a isenção e vai comprovar através também de todos os relatórios médicos. Tudo tem que ser comprovado. Você está doente, vamos comprovar realmente a existência daquela doença. O auxílio-doença então vai fazer parte do pacote? Isso. Faz também, né? Aí então ela pergunta, vem cá, e com relação a medicamentos, é a dúvida da Ítala, a pessoa também recebe gratuitamente pelo governo as medicações para o tratamento do câncer? Como é o nome dela? Ítala. Ítala, existe alguns medicamentos que de fato são liberados pelo SUS, né, o Sistema Único de Saúde. Então o governo ele já tem aquela lista realmente de medicamentos. A grande maioria das doenças crônicas, elas são alcançadas com medicamentos fornecidos pelo governo. Ok, a pergunta aqui da ouvinte não se identificou, não tenho aqui o nome, mas ela fala o seguinte, ela já fez a cirurgia de mama e ela quer saber, entre outras coisas, se ela tem direito realmente a essa passagem aérea, porque tem parente morando em São Paulo e em Minas Gerais, e ela quer saber se tem direito a viajar de avião para esses lugares. Ela diz que sente muita vontade de ir, mas não tem condições. Tem 68 anos de idade e tem um salário mínimo, enfim, né? E ela está precisando também fazer uma ultrassom mamária, está com dificuldade de marcar
marcar aí pelo Serviço Único de Saúde. Nós já tivemos uma entrevista aqui essa semana sobre isso e falamos que no Hospital da Mulher e também no SICAM, que é o centro, né, de referência que fica aqui na Vasco da Gama, está fazendo a mamografia nesse mês de outubro na campanha para mulheres acima de 50 anos. Basta levar RG, CPF, comprovante de residência e o cartão do SUS, tá bom? Mas a pergunta com relação à viagem, ela tem 68 anos. Com relação à viagem, já entendi que, graças a Deus, a ouvinte, ela já está curada. Então, sendo assim, esses tipos de viagens para poder visitar a família já não está mais resguardada com relação à lei. A lei, ela coloca justamente a questão do tratamento, né? Ela foca no tratamento. Pois é, então quem já fez a cirurgia está curado não, só quem está em tratamento. Agora também há uma legislação, mas uma norma que preconiza que as pessoas que tiveram diagnóstico de câncer têm até 60 dias para iniciar o tratamento. O hospital precisa, a rede de assistência precisa garantir isso e nem sempre isso acontece. Mas indo agora para a questão das leis trabalhistas, né? Alguns direitos estão garantidos, mas quando você chega na questão trabalhista, diferente aí dos direitos garantidos pela Constituição, o que é que vai acontecer, Priscila? Isso realmente, assim, está algo que precisa mudar para ontem, né? Está existindo tanta reforma trabalhista e, de fato, esse é um ponto que deve ser realmente alterado. Porque não existe realmente esse resguardo, essa garantia legal. O paciente, a pessoa está trabalhando, amanhã ela descobre que está com câncer, ela tem que se ausentar do trabalho para ela fazer justamente aquele tratamento e quando ela retorna, ela pode ganhar uma demissão. Ela pode ser demitida até no decorrer ainda do tratamento. Às vezes ela nem concluiu ainda o tratamento e ela pode ser demitida. Diferente, porque o que acontece na gestação, né? A gestante ainda tem essa cobertura, mas o doente, mesmo crônico, mesmo uma doença grave, ele não tem essa cobertura. Não tem. Então, assim, o que está colocando hoje em dia é que o TST, ele está, assim, bastante atento. Então, assim, ele está verificando bastante esses processos que chegam justamente com esse tipo de informação. De que um paciente, de que o empregado ele estava ali doente, foi fazer o tratamento, quando voltou ele foi demitido. Sim. Então, se existia ali algum indício de discriminação, o TST ordena a reintegração daquele funcionário à empresa. Ok, então ele precisa ficar atento a essa questão. Isso aí. O plano de saúde vai poder recusar um paciente que teve diagnóstico de câncer, para entrar de qualquer forma, colocar alguns impedimentos para o tratamento no plano, já que essa doença apareceu depois que ele fez o contrato, depois que passou por aquela perícia, né? Não deve existir essas recusas. Com relação a algumas cirurgias, o contrato ele tem que estar especificando já aquelas exclusões. E isso não vale nem só para a questão do câncer, existem outros pontos que o contrato com plano de saúde privado acaba trazendo. Mas assim, não pode existir uma recusa se não existe uma cláusula já antecipada com relação a isso. Bacana. 3328-7666, quero alertar você que ligou o rádio agora, está ouvindo o programa ou acompanhando pelo Facebook. A partir desse momento, nós estamos conversando com a advogada Priscila Santana, das pessoas diagnosticadas com câncer, homens ou mulheres, embora estejamos ainda no Outubro Rosa. E é exatamente nesse ponto que eu queria falar, porque há uma determinação específica para as mulheres com relação à cirurgia mamária de reconstrução da mama. Ela tem direito de fazer sua cirurgia plástica no momento, por exemplo, que opera o câncer, né? Isso é um ponto realmente assim, para deixar bem claro, porque eu acredito que deve ser um sofrimento maior da mulher que está enfrentando esse tipo de enfermidade. Então, assim, a lei, ela garantiu realmente a cirurgia de reconstrução mamária. E salientando que essa reconstrução mamária vale até mesmo quando a mulher for mutilada apenas de um seio. Porque às vezes existia a negativa lá no passado de que só foi um seio que foi mutilado como se isso fosse pouco. E na verdade não é. Então, assim, hoje a lei ela abarca realmente essa cirurgia, ela resguarda a mulher com relação a esse direito. Lembrando que a Lei 12.802 de 2013, com relação à obrigatoriedade do Sistema Único de Saúde em fazer essa cirurgia, e a Lei 9.656 de 98, que também obriga que os planos de saúde privado, ele também arque com essas cirurgias. Recai sobre a mesma questão que falamos anteriormente. Tem que existir alguma cláusula expressa com relação a isso.
A nossa ouvinte Vânia pergunta o seguinte, com relação ao tratamento psicológico, acompanhamento psicológico, se o paciente com câncer também teria direito a alguma forma gratuita, já que muitos ficam abalados, né? O diagnóstico de câncer realmente desestrutura a pessoa. Isso aí. O Sistema Único de Saúde, ele também tem essa obrigatoriedade de fornecer tratamento psicológico. E como a gente está colocando hoje a questão do câncer, mas assim, esse tratamento psicológico, ele também alcança outros tipos de enfermidades. Porque às vezes a pessoa está necessitando realmente daquele tipo de tratamento, então ela tem que buscar um posto de saúde para poder realmente solicitar esse acompanhamento. Isso também é obrigatoriedade. Então, quem teve diagnóstico de câncer vai ter também esse tipo de apoio, né? E a saúde mental, onde vai dar eu acredito Sim. que você com a saúde mental é onde tem o êxito do tratamento, né? Um dos pontos principais, na verdade. Porque se sua saúde mental vai bem, vamos começar a olhar esse tratamento de uma outra forma. Esse paciente vai poder dar entrada também ao passe livre, ele vai ter acesso, né, ao transporte gratuito. A pergunta do ouvinte, nós já falamos sobre isso, mas está garantido então? Está sim. E se o paciente precisar também de um acompanhante, tanto para o ônibus como para a passagem aérea, como foi colocado, ele também terá direito. Lembrando até nessa questão do paciente que precisa de um acompanhante, que se ele recebe aposentadoria, ele pode recorrer no INSS para garantir também os 25% do acompanhante sobre o salário que ele recebe da aposentadoria. Então ele tem que se deslocar para fazer o tratamento e sozinho precisa pode. disso aí, precisa de uma pessoa. Então a lei deu esses 25% ao acompanhante. Bom, tem um ouvinte aqui que diz o seguinte, meu esposo tem 57 anos, descobriu que tem câncer no estômago há um mês e vai iniciar a quimioterapia já agora no próximo dia 4, né, de novembro, foi bem recente, lá no Hospital Aretias Maltês. Qual o direito e benefícios ele tem? Trabalhou por muitos anos na rede privada, soube que ele pode solicitar o FGTS, isso nossa pergunta aqui da ouvinte que não se identificou. Obrigada, tá, pela participação, coloca aqui o seu nome, tá? Obrigada também a esta pergunta. Boa sorte ao seu esposo aí no dia 4 de novembro, que vai iniciar realmente esse tratamento. Já será tudo, já correu bem com a fé do Senhor Jesus. Com certeza, né? E com relação às garantias, tem que verificar um ponto e entender na pergunta dela, se ele continua, se ele está com o vínculo empregatício ativo ou se ele estava desempregado. Independente dos dois pontos, ele tem direitos constitucionais sim garantidos. Tem que só verificar, porque se ele tinha vínculo empregatício, tem que ver com a empresa, se ele vai ficar só de licença médica e voltar depois, ou se ele vai pedir a demissão e garantir já saque de FGTS, todos os benefícios de verbas acessórias a quais ele tem direito. Então esse ponto eu não consegui entender, mas independente se ele está com vínculo ativo ou não, ele tem os direitos legais dele sim. Então mesmo se ele tiver, né, parece que ele trabalhou muito tempo e agora não está trabalhando mais desde que foi diagnosticado. Mas isso realmente não ficou muito claro. A gente pede até que o ouvinte possa voltar a ligar e a participar. São 9 horas e 56 minutos, já quase nas suas considerações finais. Antes de ouvirmos ainda os ouvintes estão mandando mensagem de parabéns. Também tem o Ezequiel que já está aí na ponta da linha e vai também fazer o recado dele, convidar aí para o nosso cartão interativo no finalzinho do nosso programa. O que mais você gostaria de salientar, Priscila, e deixar bem claro aí para o ouvinte, chamar a atenção nesse finalzinho de outubro, início de novembro, sobre os direitos da pessoa diagnosticada com câncer? Com relação aos direitos, a gente conseguiu, acho que, trazer aqui uma relação meio de peixe fino com relação a todos os direitos. Mas, assim, o que eu deixo sempre claro é que qualquer pessoa que sentir que seu direito está sendo cessado, que ele busque um profissional da área, ele vai ter conhecimentos melhores com relação àquilo que está acontecendo. Não deixe realmente só ficar, porque alguém me disse que não pode, eu fui em tal lugar e falaram que não é ali. Busque um profissional, busque aquela resposta de fato, para saber o que ele tem de direito ou não. Com relação ao diagnosticado com câncer, existem muitos direitos. Também existem outras situações que tem direito, mas não cabe àquela pessoa por algum motivo, como a questão mesmo das sequelas que a doença acaba trazendo. Porque às vezes tem aquele tratamento de câncer que não traz aquela sequela, então isso já vai cessando alguns direitos desses que a gente trouxe aqui. E se não está podendo, nesse momento, ter um advogado, contratar um advogado, o Ministério Público isso pode ser orientado também, né? A promotoria. Isso, busca a Defensoria, Pública. E ela está realmente apta e de portas abertas para responder a todos.
Pois é, acho que foi muito útil. Essa entrevista vai estar também no nosso portal Saúde no Ar. A gente agradece aqui a Priscila pela presença, tá aqui no nosso programa. Volte sempre, tá, querido? Eu que agradeço mais uma vez a vocês e deixo aqui também os meus parabéns à Patrícia. Que Deus lhe abençoe, lhe fortaleça e muito sucesso e luz na sua vida. A gente aqui agradece também aí a Maria Fiais, a Ana, a Irenilda aí do bairro da Liberdade, a Bárbara Regina, a Ivone, a Virgínia, a Marlene, Gilvânia, Nilza Ribeiro, a Lua aí da Soledade, também a nossa ouvinte Antônia, também o nosso ouvinte Maria da Conceição, Damiana, Nancy e todos os ouvintes que parabenizaram aqui por esse dia tão especial. E Ezequiel, finaliza então o nosso programa de hoje, deixando o seu recado e também sua mensagem. Vai. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora Priscila. Paz e luz para todos. Em primeiro lugar, Patrícia, eu quero agradecer a Deus, uma gratidão profunda por você fazer parte da minha vida, por dar esse presente de ser minha esposa e estar nesse meu processo de evolução e o seu também, constituindo a nossa família e, sobretudo, nesse projeto Saúde no Ar, do qual eu quero realmente dizer gratidão, Patrícia, por realmente você fazer parte de todo esse processo, da minha evolução, da sua evolução e da evolução de todos os ouvintes que nos acompanham e está reverberando luz e paz. E nesse contexto, Patrícia, eu quero também dizer ao ouvinte o seguinte: se você gosta do programa Saúde no Ar, compartilhe. Se você quer realmente uma sociedade saudável e próspera, compartilhe. E mais ainda, se você quer realmente manter esse projeto vivo, entre no portal Saúde no Ar ou no serviço Saúde no Ar na internet e compre um cartão interativo, que é uma forma de você colaborar e, além do mais, entrar na rede solidária Brasil do Bem. Ok. Obrigada, Ezequiel, pelas palavras, não só esposo, mas também sócio, criador desse projeto Saúde no Ar, que estamos levando aqui com muito amor e é sempre o nosso programa diário aos nossos ouvintes. Sou muito grata à minha família, aos meus colaboradores, colegas de trabalho aqui da Rádio Excelsior da Bahia e a todos vocês, ouvintes queridos do Saúde no Ar. O programa de hoje fica por aqui. Acompanhe lá no portal e amanhã a gente está de volta com muito mais. Obrigada a todos. Ai, muito obrigada.